gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o passo a passo do tão esperado colete de tricô que eu tenho mostrado lá no Instagram. Eu tô muito feliz com o resultado desse projeto e eu espero que vocês também gostem. Para fazer essa peça, eu usei o fio urbano da Círculo e a agulha de tricô número 7 e 8. E eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material usado e a estimativa de fio para cada tamanho do PP ao GG. Se vocês usarem o mesmo material que eu e tiver a mesma tensão de ponto que a minha, podem tecer a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o seu tamanho. E essa quantidade de pontos que eu estou indicando aqui é para cada um dos lados da peça. Se vocês usarem outro material ou tiverem uma tensão de ponto diferente da minha, use as medidas indicadas aqui na tela e faça o cálculo dos pontos para poder adaptar a receita. Se por acaso vocês não souberem como fazer esse cálculo, eu deixei aqui no box de informações o link da aula que eu ensino como fazer isso. As medidas indicadas aqui na tela são referentes à circunferência do busto, então depois de calcular os pontos, divida por 2 para tecer cada lado da peça e, se for necessário, ajuste para que cada uma das partes tenha uma quantidade par de pontos. A gente vai dar início ao colete pela parte das costas e, para iniciar o projeto, a gente vai colocar na agulha a quantidade de pontos indicada conforme o tamanho que a gente estiver fazendo. Para consultar essa quantidade de pontos, é só voltar um pouquinho aqui no vídeo. Depois de colocar na agulha a quantidade de pontos necessária para o nosso tamanho, a gente vai tecer 6 centímetros em ponto barra 1 por 1, usando a agulha de tricô número 7. Com esse material e com a minha tensão de ponto, no total para mim deram 11 carreiras. Para fazer o ponto barra 1 por 1, a gente tece em todas as carreiras um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E se você for bem iniciante e não souber como fazer esse ponto, aqui no canal tem uma videoaula que eu explico com detalhes como fazer ele. E eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui no box de informações para vocês, ok? Depois que a gente tiver terminado de fazer os 6 centímetros de barra 1 por 1, trabalhando com a agulha número 7, a gente vai trocar para a agulha número 8 e vai começar a tecer no ponto malha. Já peguei a minha agulha número 8 e para fazer o ponto malha, a gente tece as carreiras pelo lado direito em ponto meia e as carreiras pelo avesso em ponto tricô. Essa primeira carreira que eu vou tecer do ponto malha vai ser em ponto meia, já definindo que esse é o lado direito do meu projeto. Então, eu sigo tecendo em ponto meia até o final da minha carreira. Eu já terminei essa carreira em ponto meia pelo lado direito, dispensei a minha agulha número 7 e a partir de agora eu vou continuar tecendo o meu projeto utilizando somente as agulhas número 8. Eu vou virar para o meu lado avesso agora e na carreira seguinte eu vou tecer todos os meus pontos do início ao fim da carreira em ponto tricô. Então, para fazer o ponto malha, eu vou tecer as carreiras pelo lado direito do início ao fim em ponto meia e as carreiras pelo lado avesso do início ao fim em ponto tricô. Eu terminei essa carreira pelo lado avesso em ponto tricô, agora eu vou virar para o lado direito e eu vou continuar tecendo no ponto malha até chegar o momento onde eu vou fazer as diminuições para a formação das cavas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês sugestões de comprimento para vocês continuarem tecendo em ponto malha, tanto para quem está fazendo a peça do tamanho PP até o tamanho GG. Lembrando que essas medidas são sugestões. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o colete mais curto ou mais comprido, conforme o gosto de vocês. O projeto que eu estou tecendo aqui na aula é o que veste tamanho P. Então, seguindo a minha sugestão, eu vou seguir tecendo em ponto malha até completar 19 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base, medindo desde o início da primeira carreira do ponto barra 1 por 1. Depois que eu finalizar a medida que eu preciso para o meu tamanho, eu retorno para mostrar para vocês o resultado e para a gente começar o próximo passo. Eu segui tecendo em ponto malha até completar a medida que eu preciso para o tamanho que eu estou tecendo, e a partir de agora eu vou dar início às diminuições para a formação das cavas. Para fazer a formação das cavas nesse colete, a gente vai diminuir um ponto em cada lateral da peça
a cada 2 carreiras por 6 vezes, totalizando 6 diminuições em cada um dos lados. As diminuições vão ser feitas sempre pelo lado direito e no lado avesso a gente vai tecer na quantidade de pontos que a gente tiver na agulha. A gente vai trabalhar a partir de agora 4 pontos de borda em cada extremidade, então as diminuições vão ser feitas sempre ao lado desses 4 pontos de borda. Essa quantidade de 6 pontos diminuídos em cada um dos lados equivalem a 5 centímetros. Então, se por acaso vocês estiverem tecendo o projeto utilizando outro material, vocês vão utilizar como base esses 5 centímetros para fazer o cálculo dos pontos e saber a quantidade de pontos que vão ser necessários diminuir conforme o material que vocês estiverem tecendo. Eu estou aqui pelo lado direito do meu projeto e para iniciar essa primeira carreira de diminuições, eu vou tecer os primeiros 4 pontos em ponto meia, que são os meus pontos de borda. Depois de tecer esses 4 pontos em meia, eu vou fazer uma diminuição inclinada para a esquerda. Quem tece os pontos, assim como eu, no método continental combinado, que os pontos já ficam viradinhos para o lado direito, é só tecer esses 2 pontos juntos em meia. Quem trabalha em outros métodos que tem os pontos virados assim, ó, para o lado esquerdo, vai precisar virar os pontos para deixar eles viradinhos para o lado direito. Então, os pontos têm que ficar na agulha dessa forma aqui, para a gente fazer a diminuição inclinada para o lado esquerdo. E a gente vai pegar os pontos pela perninha de trás do ponto meia. Ó, então, introduz a agulha dessa forma, pega os 2 pontos juntos e tece em ponto meia. Dessa forma, a gente fez uma diminuição inclinada para a esquerda. Agora, a gente vai seguir tecendo em ponto meia, no decorrer da carreira, até quando chegar nos últimos 6 pontos que a gente tiver na agulha. Eu segui tecendo em ponto meia até me aproximar do final da carreira, quando faltam 6 pontos na agulha da esquerda. Agora eu vou fazer uma diminuição inclinada para a direita. Se vocês tecem da mesma forma que eu, com os pontos virados assim para o lado direito, nesse momento a gente vai precisar virar os pontos para eles ficarem viradinhos em direção ao lado esquerdo. Então, a gente tira os pontinhos da agulha e vira eles dessa forma aqui. Quem já tece em outros métodos que os pontos já ficam dessa forma na agulha, nesse momento não precisa fazer nada. Então, depois que a gente já tiver com os pontinhos virados assim, para o lado esquerdo, a gente vai tecer esses 2 pontos juntos em meia, pegando pela perninha da frente. Então, a gente vai introduzir a agulha pela frente dos 2 pontos e vai tecer esses 2 pontos juntos em ponto meia, dessa forma assim. E para finalizar a carreira, a gente vai tecer os últimos 4 pontos em ponto meia. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a como fazer essas diminuições, vocês podem voltar um pouquinho a videoaula para assistir novamente, ou vocês também podem assistir a videoaula específica que eu tenho para esse tipo de diminuições. Eu vou deixar o link dessa videoaula disponível aqui no box de informações para vocês. Depois de finalizar essa carreira com as diminuições, a gente vai virar para o lado avesso e vai tecer uma carreira na quantidade de pontos que a gente tem na agulha. Nessa carreira pelo avesso, a gente vai tecer os primeiros 4 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda. E depois de tecer esses 4 pontos em meia, a gente vai seguir tecendo em ponto tricô, até chegar nos últimos 4 pontos que a gente tiver na agulha da esquerda. Eu segui tecendo em ponto tricô até me aproximar do final dessa carreira, e agora, para finalizar, eu vou tecer os últimos 4 pontos em ponto meia, que são os meus pontos de borda. E depois de finalizar essa carreira pelo lado avesso, eu vou virar para o lado direito e eu vou seguir tecendo por mais 5 vezes a repetição dessas 2 últimas carreiras que eu teci junto com vocês, totalizando 6 diminuições em cada lateral do meu projeto. Depois que eu finalizar todas as diminuições indicadas,
eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para orientar o próximo passo. Eu já finalizei as diminuições indicadas e esse é o resultado do meu projeto até o momento. A partir de agora, a gente vai continuar tecendo na quantidade de pontos que a gente tem na agulha, até completar a altura de cava indicada conforme o tamanho que a gente estiver tecendo. Eu não gosto muito de medir direto pela altura de cava, eu prefiro medir a peça desde o início da base. Então, para isso, é só fazer a soma do que a gente teceu de comprimento antes de começar as diminuições, mais a quantidade de centímetros de altura de cava que a gente precisa para o nosso tamanho. Se vocês estiverem utilizando as medidas que eu estou sugerindo aqui na videoaula para vocês, eu já estou deixando aqui na tela a soma para todos os tamanhos. Então, aqui no caso do meu projeto, que eu estou tecendo no tamanho que veste P, eu tenho um comprimento de 19 centímetros antes de iniciar as cavas, mais 21 centímetros de altura de cava. Então, eu vou seguir tecendo até completar 40 centímetros, medindo desde o início da base. Então, eu vou seguir tecendo o meu projeto na quantidade de pontos que eu tenho na agulha, fazendo ponto malha na maior parte dos pontos, tecendo meia pelo direito e tricô pelo avesso. E nos 4 pontos de borda, eu vou continuar tecendo em meia, tanto no direito quanto no avesso, para dar o detalhe das laterais. Depois que eu finalizar essa parte do projeto, eu retorno para mostrar para vocês o resultado e o próximo passo. Eu continuei tecendo na quantidade de pontos que eu tinha na agulha até completar os 40 centímetros, medindo desde o início da base, que é a medida que eu indiquei para a peça que veste tamanho P. Agora que eu já completei a medida que eu preciso, eu vou fazer o arremate dos pontos pelo lado direito da peça. Para fazer o arremate final, eu inicio a carreira pelo lado direito, tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia. Agora eu derrubo o primeiro por cima do segundo ponto tricotado. Vou fazer o ponto seguinte em ponto meia e derrubo o anterior por cima do último ponto tricotado. Teço o ponto seguinte em ponto meia e derrubo o anterior por cima do último ponto tricotado. Eu vou seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos que eu tiver na minha agulha da esquerda. E esse vai ficando o resultado do arremate. E depois de finalizar todos os pontos, a parte das costas já está pronta e o próximo passo é dar início à parte da frente. E não se preocupem com as bordas enroladas, porque quando a gente está trabalhando no ponto malha, isso é absolutamente normal, e depois que a gente fizer a costura, isso vai se ajeitar na peça. Para tecer a parte da frente do colete, a gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente fez na parte das costas, até chegar em menos 12 centímetros do comprimento total que a gente fez nas costas. Então, aqui no caso da peça que eu tô tecendo, que veste tamanho P, eu tenho um comprimento total nas costas de 40 centímetros e eu segui tecendo a minha parte da frente até chegar em 28 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Depois que a gente atingir o comprimento de menos 12 centímetros em relação às costas, a gente vai fazer a separação dos pontos para dar início à formação do decote. Para iniciar o decote, a gente vai arrematar os 10 pontos centrais aqui do projeto. E essa quantidade de pontos equivale a cerca de 8 centímetros de largura. Então, se vocês estiverem tecendo a peça utilizando outro material, façam o cálculo dos pontos para saber quantos pontos vocês vão precisar arrematar para iniciar a formação do decote. E antes de fazer o arremate dos pontos centrais, a gente vai precisar saber quantos pontos que a gente precisa tecer em cada lateral. Então, a gente vai contar a quantidade de pontos que a gente tem na agulha e vai diminuir pela quantidade de pontos arrematados aqui no meio. Na peça que eu tô tecendo, eu tenho um total de 40 pontos na agulha e eu vou diminuir pela quantidade de pontos que eu vou arrematar na parte central. Sobraram 30 pontos e agora eu vou dividir por 2 para saber a quantidade de pontos que eu preciso tecer em cada lado do meu decote. Então, com o projeto virado com o lado direito para mim, eu vou começar tecendo 15 pontos, que é a quantidade de pontos que resultou no meu cálculo.
E depois de tecer os pontos iniciais, eu cheguei na parte central e vou começar o arremate dos 10 pontos centrais que eu preciso arrematar no meu projeto. Então, eu vou tecer os próximos 2 pontos em ponto meia, vou derrubar o primeiro ponto que eu teci sobre o último ponto tricotado. Agora, eu teço o ponto seguinte em ponto meia e derrubo o anterior por cima do último ponto que eu tricotei. Então, é o mesmo arremate que eu mostrei para vocês lá na parte das costas, e a gente vai fazer isso até finalizar o arremate dos 10 pontos, ou da quantidade de pontos que vocês precisarem, conforme o material que vocês estiverem tecendo. Eu já finalizei o arremate central dos pontos e antes de tecer o restante dos pontos da agulha, eu gosto sempre de contar para ver se tá certinho com a mesma quantidade de pontos que eu teci no início da carreira. Então, eu vou conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque esse pontinho que tá aqui na agulha da direita já faz parte dessa contagem de pontos. Então, agora é só finalizar a carreira tecendo os pontos restantes em ponto meia. Eu finalizei a carreira, onde eu fiz a formação inicial do meu decote, e a partir de agora eu vou tecer cada um dos lados separadamente. Para fazer a formação do arredondado do decote, eu vou diminuir em cada um dos lados do meu decote um ponto a cada 2 carreiras por 3 vezes. Essa quantidade de 3 pontos diminuídos em cada um dos lados do meu decote equivalem a 2,5 cm. Então, são 2,5 cm desse lado e 2,5 cm de recuo desse outro lado aqui. Se vocês estiverem tecendo utilizando outro material, façam o cálculo dos pontos utilizando como base esses 2,5 cm para vocês saberem quantos pontos vocês vão precisar diminuir em cada um dos lados do decote, ok? E agora que eu terminei de tecer essa carreira, que foi feita pelo lado direito, eu vou virar para o meu lado avesso e vou tecer somente nessa quantidade de pontos inicial que eu tenho aqui na minha agulha. Pelo avesso, eu vou tecer na quantidade de pontos que eu tenho, sem fazer nenhuma diminuição. Então, é só seguir tecendo, fazendo os 4 pontos de borda em ponto meia e tecendo os pontos seguintes em ponto tricô, para poder acompanhar o ponto da peça. Depois de finalizar esses pontos para esse lado do decote, eu vou ficar com esses outros pontos em espera aqui na minha agulha. Vou virar para o meu lado direito e vou fazer a primeira diminuição para esse lado do meu decote. Então, eu vou fazer esses primeiros 2 pontos juntos em ponto meia. E eu vou seguir tecendo o restante dos pontos até o final da carreira, acompanhando o ponto malha, tecendo os pontos em meia e também tecendo os últimos 4 pontos em ponto em meia para poder acompanhar os pontos da bordinha. Finalizei essa primeira carreira com as diminuições, agora eu vou virar para o meu avesso. Vou começar tecendo os primeiros 4 pontos em ponto meia, que são os pontos da borda. E agora, eu teço o restante dos pontos em ponto tricô para poder acompanhar o ponto malha. Depois de finalizar essa carreira pelo lado avesso, na quantidade de pontos que eu tenho na agulha para esse lado do decote, eu vou virar para o lado direito. E nas próximas 4 carreiras, eu vou repetir exatamente o que eu fiz com vocês nessas 2 últimas carreiras. Depois que eu finalizar as diminuições que eu preciso para esse lado do decote, eu retorno para mostrar para vocês o resultado e o próximo passo. Depois de finalizar as diminuições para fazer a formação do arredondado do meu decote, eu fiquei com esse resultado aqui. A partir de agora, eu vou continuar tecendo na quantidade de pontos que eu tenho na agulha, até completar a mesma medida de comprimento que eu teci na parte das costas. Depois que eu completar essa medida, eu vou fazer o arremate dos pontos pelo lado direito da peça e logo em seguida eu retorno para poder retomar os outros pontos para tecer o início junto com vocês.
Continuei tecendo na quantidade de pontos que eu tinha na agulha, até o mesmo comprimento que eu fiz nas costas e fiz o arremate dos pontos. E esse é o resultado de um dos lados do meu decote. Agora eu vou retomar os pontos que ficaram em espera na outra agulha, e para fazer isso eu amarrei a ponta de fio que vem do novelo atrás do primeiro ponto que eu vou tricotar. Então eu só passei a ponta do fio na barriguinha do ponto tricô. Eu passei o fio por aqui com a ajuda de uma agulha de crochê, mas se vocês não tiverem em casa, podem fazer isso com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Depois eu dei um nozinho e agora eu vou começar a tecer essa próxima carreira pelo lado avesso. Nas carreiras que eu faço pelo avesso, eu vou tecer na quantidade de pontos que eu tenho na agulha, sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou seguir tecendo em ponto tricô, para continuar no ponto malha. E quando eu chegar aqui no final da carreira, eu vou tecer os últimos 4 pontos em ponto meia, para continuar a formação dos pontos de borda. Agora que eu terminei essa carreira pelo avesso, eu vou virar para o lado direito e vou fazer a primeira carreira de diminuição para esse lado do decote. Então, ao contrário do que eu fiz no outro lado do decote, que eu estava diminuindo os pontos no início das carreiras pelo lado direito, aqui para esse lado eu vou diminuir os pontos no final das carreiras pelo lado direito. Então, eu começo tecendo os primeiros 4 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda, e depois eu sigo tecendo em ponto meia para acompanhar o ponto malha, até chegar nos 2 últimos pontos que eu tenho na minha agulha da esquerda. Chegando aqui no final da carreira, eu vou tecer esses 2 últimos pontos juntos em ponto meia, diminuindo um ponto pelo lado do decote. Agora eu viro para o avesso e na carreira do avesso eu teço na quantidade de pontos que eu tenho na agulha, acompanhando o ponto malha e depois finalizando a carreira tecendo os últimos 4 pontos em ponto meia para acompanhar os pontos de borda. Agora que eu finalizei essa carreira pelo lado avesso, virei para o lado direito e nas próximas 4 carreiras eu vou tecer exatamente o que eu fiz agora com vocês nessas 2 últimas carreiras, completando então a diminuição de 3 pontos pelo lado do decote. Depois que eu finalizar essas diminuições, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou continuar tecendo na quantidade de pontos que eu tiver na agulha, até completar o mesmo comprimento que eu fiz nas costas e do outro lado do decote, e depois vou fazer o arremate dos pontos. Depois que eu finalizar essa parte do projeto, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado. Depois de finalizar o outro lado do decote, esse é o resultado da parte da frente do colete. E o próximo passo é dar início à montagem da peça. Eu vou iniciar a montagem da peça fazendo a costura de um dos ombros e depois, utilizando a agulha de tricô número 7, eu vou levantar pontos ao redor do decote e vou trabalhar 3 centímetros em ponto barra 1 por 1, que é o mesmo ponto que a gente trabalhou aqui no início do projeto. Depois de finalizar esses 3 centímetros de barra 1 por 1, eu vou fazer o acabamento da gola trabalhando com o arremate da gola perfeita, que é uma aula que eu já ensinei aqui no canal. Se vocês não sabem como fazer a costura no tricô, nem como levantar os pontos ao redor do decote e nem como fazer esse acabamento da gola perfeita, eu vou deixar aqui no box de informações o link dessas 3 videoaulas onde eu ensino esse passo a passo para vocês com detalhes. Então, é só vocês utilizarem esses vídeos de apoio para poder continuar fazendo a execução desse projeto. E depois que eu finalizar a costura desse ombro e finalizar o acabamento da gola, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para passar a orientação do próximo passo. Eu finalizei a costura de um dos ombros e teci a minha gola seguindo as orientações dos vídeos que eu indiquei para vocês. A nível de conhecimento, eu levantei um total de 56 pontos ao redor do meu decote para poder tecer a minha gola. O próximo passo agora é fazer a costura do outro ombro, lembrando de fazer a costura das abinhas da gola também. E depois a gente também vai fazer a costura nas laterais da peça. Eu já finalizei a costura do outro ombro e fiz a costura nas laterais.
A costura das laterais a gente vai fazer em todo o comprimento que a gente teceu antes de começar a fazer as diminuições para o recuo das cavas. E depois de finalizar todas as costuras e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, o colete está prontinho para ser usado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender esse projeto aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!